Eu já tô nesse processo eu gosto de chamar de evolução pessoal, já tem um tempinho. Só que eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês a minha vulnerabilidade. Eu acredito que quando eu trago isso pra cá, você se permite abrir a sua também e olhar pra sua vida, para os seus erros, para os seus pontos de melhoria, vamos colocar assim. O que aconteceu comigo esses dias? Eu passei por alguns desafios aí profissionais e na vida pessoal também. Sabe aquele dia que nada dá certo? Foi aquele dia. E eu comecei a ficar frustrada, me sentir desanimada, me sentir pra baixo, né. E eu tinha várias reuniões marcadas com clientes, né, possíveis mentoradas, e aconteceu uma coisa que há tempos não acontecia comigo, que era me sentir insegura, me sentir com frio na barriga, me sentir incapaz. Acho que o sentimento foi esse, me sentir incapaz. E aqui nesse podcast eu quero muito trazer pra você, porque hoje eu olho pra esses momentos como momentos de oportunidade pra evolução. E para compartilhar isso com você também aqui. Então, como ficar bem quando as coisas não vão bem? Esse é o ponto principal que eu quero trazer para você hoje aqui, porque eu fiquei refletindo sobre isso aquele dia, porque eu entrei num looping muito errado de pensamentos. Eu já compartilhei com vocês aqui, e em um dos episódios, né, que a gente tem, onde eu falei sobre o poder do seu pensamento. Depois dá uma olhadinha lá, foi um dos primeiros episódios que eu trouxe pra vocês, e se você tá vendo no YouTube, eu vou pedir aqui pra Gabi pra linkar nos cards. E eu falei muito uma frase que eu quero relembrá-la pra poder trazer conselhos pra você de como ficar bem quando as coisas não vão bem. Talvez seja o seu dia hoje. Aquele dia que você acordou com o pé esquerdo, que tudo deu errado, como sair desse lugar? Lembra uma frase que eu falei pra você que é a seguinte: pensamentos geram sentimentos. Sentimentos levam a comportamentos. E comportamentos levam a resultados. Vamos entender isso aqui? Se pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados, no momento que você tá mal, que tá na bad, que tá na fossa, que tá ruim o negócio, que acontece pra todo mundo, né, gente? A diferença é que quando você começa o seu processo de autoconhecimento, de evolução pessoal, esses dias se tornam mais raros, você não faz esses dias moradia. E eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo aqui nesse podcast, nesse episódio de hoje, que fez desse lugar moradia. Talvez tenha feito esse lugar moradia durante anos. E talvez esse podcast, talvez esse episódio vai ser uma virada de chave pra você de como sair desse lugar, ok? Então, pensamentos. Quando você tá num momento ruim, um momento desafiador, que as coisas começam a dar errado e só a vida acontecendo, faz parte, vai acontecer pra todo mundo, seus pensamentos, inevitavelmente, começam a ser negativos, né? Como pra mim. Tava lá dirigindo e eu comecei, cara, eu não sei se eu sou capaz, esse cliente é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir entregar o que essa pessoa realmente precisa, o que essa empresa realmente precisa. Comecei a me questionar sobre muitas coisas com relação a mim, sobre a minha capacidade. Comecei a me sentir insegura. E, gente, quanto mais você reforça esse tipo de pensamento, o espiral é só pra baixo. Você só vai afundando. Por quê? Pensamento gera sentimento. Qual era o meu sentimento com esse tipo de pensamento? Foi me sentindo ansiosa, começou a me dar palpitação, começou a me dar tipo uma labirintite, comecei a ficar meio enjoada ali dirigindo. A mão começou a ficar fria. Então, pensamentos geram sentimentos. Isso vai realmente, você vai, como é que eu posso falar? Somatizar. Você realmente sente aquilo. E os sentimentos vão gerar comportamentos, que é eu me fechar mais, eu me sentir mais insegura, eu querer me fechar na minha bolha, eu ficar amedrontada, né, até mesmo para novos clientes, novas mentoradas. Isso vai gerar comportamento. E qual é o resultado? Vai ser negativo, óbvio, porque eu vou me fechar, eu vou ter medo de pegar aquele cliente, talvez eu vou negar o cliente. E olha que loucura, tudo começou no meu pensamento. E, consequentemente, né, se eu tenho esse tipo de comportamento, o resultado vai ser o quê? Negativo. Provavelmente eu realmente não vou conseguir entregar o melhor para o cliente. Talvez, numa reunião, eu vou estar tão insegura que o cliente do outro lado vai sentir e não vai fechar comigo. Talvez eu vou estar tão ansiosa que, de fato, eu não vou conseguir entregar o meu melhor na vida e no trabalho. O resultado vai ser negativo. E aí, gente, que a gente repete o ciclo, porque eu reforço o que o pensamento de, tá vendo? Não fechei com o cliente, eu realmente não sou capaz, eu realmente não consigo fazer isso, eu realmente não sou boa no que eu faço, e eu reforço aqueles pensamentos negativos e o ciclo
se fecha, levando para o espiral para baixo. Talvez seja a sua vida hoje. Como que tem sido os seus pensamentos? Tudo começa nele, gente. A sua vida ela é criada a partir dos seus pensamentos. Eu quero muito trazer para você aqui, eu já vou te dar um conselho de como sair desse lugar, mas que você reflita o seguinte, tá? Nada é o que é. Tudo é a sua reação àquilo. O que acontece na sua vida hoje é só 10%. A sua reação àquilo são os outros 90%. Nada tem a capacidade de tirar do lugar e do eixo se você não permitir. Por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento, de buscar técnicas, de aprofundar, de fazer isso constantemente. E algo que, por exemplo, eu faço muito dentro do Mente Lapidada Club, que eu vou botar aqui embaixo nos cards ou no Spotify, o link da lista de espera, porque o estímulo ele é constante, as técnicas são constantes. A nossa vida ela é criada a partir do nosso interior, a partir da gente, a partir dos nossos pensamentos. Dito isso, aqui eu não quero deixar você sem um conselho, tá? Como sair desse lugar? Um primeiro passo, posso te dar? Se eu tô te falando que pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamentos e comportamento gera resultados, o que você precisa mudar? Seus pensamentos. Nossa, Helena, mas eu consigo controlar os meus pensamentos? Você não consegue controlar o que vai vir na sua cabeça. Se alguém um dia te disser que você controla aquilo que vem na sua cabeça, a pessoa tá mentindo pra você, tá? Você não controla. O pensamento ele vai vir. Você controla o que você faz com ele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você controla quais estímulos externos você vai ter que vão cascatear em pensamentos. Como assim? Te explico. Se você frequentemente ouve músicas que te colocam para baixo, séries na Netflix que te colocam na bad mesmo, tá? Te colocam no lugar não legal. Eu vou dar exemplo. Tem uma mentorada minha que eu fui dar um treinamento na empresa dela, né, para os funcionários da empresa dela. E aí, ela chegou super cansada e tal, e ela falou, nossa, ontem eu fiquei assistindo uma série na Netflix que me prendeu, mas era uma série onde o pai fazia isso com o filho, e aí eu chorei muito, aí eu fiquei muito mal, aí eu demorei pra dormir. Aí eu dei esse conselho pra ela, eu falei, cara, pra quê? Por quê que você faz isso com você? Porque uma besteirinha, que é uma série na Netflix, sim, vai conduzir seus pensamentos pra aquela noite, pra aquela qualidade daquele sono, e pro próximo dia. As músicas que você ouve, as conversas que você tem, se eu assisto jornal, se eu estou imersa naquelas notícias ruins, livros que eu leio, episódios, podcasts que eu estou imersa ali ouvindo, cursos que eu faço, pessoas que eu acompanho no meu Instagram. Galera, tudo isso é estímulo externo que vai influenciar no seu universo interno, que vai influenciar nos seus pensamentos. Então, dito isso tudo, quando eu tava lá, com a mão no volante, e rapidamente veio essa enxurrada de pensamentos, essa enxurrada de sentimentos, eu fui me sentindo, por isso que o processo de autoconhecimento ele é libertador, eu falei, gente, olha eu caindo aqui. Só que a gente começa a ter ferramentas. E eu falei, eu preciso mudar meus estímulos. E aí que eu fui para devocionais, eu fui buscar realmente a palavra, porque Deus, para mim, num momento desse, é o que mais me alimenta, e fica um conselho para você aqui também. Comecei a ouvir a palavra, comecei a ouvir devocionais, podcasts que eu gosto muito também, músicas que me colocam mais para cima, que eu canto em voz alta, que eu boto a energia lá em cima, que eu mudo a minha energia. Cara, é batata. Quando eu mudo o estímulo, eu mudo o meu pensamento. Se eu mudo meu pensamento, eu vou mudar meu sentimento. Eu comecei a me sentir mais vibrante ali, sabe? Eu comecei a me sentir mais confiante de novo sobre o meu propósito, sobre o meu chamado, sobre minha vida, sobre o que realmente Deus tem pra minha vida, que Ele tem traçado pra mim. Eu comecei a me sentir mais completa, mais segura. Consequentemente, o meu comportamento foi outro e o meu resultado foi excelente. Olha que loucura. Mesmo num dia que começou e tinha tudo pra dar muito errado, as coisas deram muito certo no final. Por quê? Eu sou efeito e causa. Tudo começa dentro de mim. Eu crio a minha realidade a partir do meu universo interno. Eu espero que com esse podcast, esse episódio, eu sempre falo podcast, enfim, você entendeu? Eu possa ter virado alguma chavinha aí sobre o que você precisa mudar de estímulos na sua vida para que você realmente mude completamente a sua realidade. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.